Все нормально, все хорошо. Muito bem, já estamos de volta, falando aí para a região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Piracicaba, a cidade mineira também, pessoal mandando aqui zap, um abraço aí para Paulínia, Americana, Sumaré, Jundiaí também, Ponto São João, ouvindo a nossa programação, Joaquim Gutierrez, agora aquele momento da gente fazer a nossa entrevista do dia, e eu passo já a bola para você apresentar hoje o nosso convidado, e já abrindo aqui, né, os microfones do nosso convidado, fique à vontade, Joaquim. Muito bem, nós vamos conversar então com o professor Dr. Jaque Brandão, ele que é pesquisador e especialista em imagens formado pela USP. E ele vai comentar os perigos das inverdades e das omissões sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Bom dia, professor Dr. Jaque Brandão. Bom dia, Joaquim, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. E, viu, então vamos falar sobre os fake news. Eu acompanho praticamente toda hora, eu fico 2-3 horas assistindo aí as mídias, né, as redes de TV que trazem informações a toda hora, e a gente vê várias vezes casos que a Ucrânia diz, olha, os russos estouraram lá, bombardearam uma escola, e aí lá o Putin, aí é grupo, isso aí é a Ucrânia que está bombardeando para jogar a culpa para nós. Isso aí é fake news? Bom, Joaquim, é muito importante nós pensarmos o seguinte. Quando nós falamos em fake news, o que são fake news na realidade? São mentiras que são propagadas de tal maneira que o que acontece? Aquilo para algumas pessoas se torna verídico, torna verdadeiro. Nós temos um problema muito sério, que é em relação à própria palavra verdade. Eu sempre começo explicando isso daí. Não existe uma verdade. Não existe verdade. Existem verdades. Então, nós temos de pensar o seguinte. Aquilo que nós chamamos de verdade, na realidade, é uma construção. É uma construção. O que existe, na realidade, são fatos. E contra fatos, dificilmente há argumentos. Agora, o que acontece em relação a essa guerra Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, na realidade, é o seguinte. Nós temos um jogo de poder extremamente perigoso e que vem sendo construído há mais ou menos, vamos dizer de uma forma mais clara, há uns 2 anos. E isso é muito perigoso. Por quê? Vamos pensar no macro. O que eu quero dizer com esse macro? Vamos pensar numa situação maior. A Rússia, assim, de modo especial a China, assim como a Rússia, está crescendo demais. A ponto de as grandes potências do Ocidente, e quando eu digo as grandes potências, eu vou dizer de modo especial os Estados Unidos, estão realmente preocupados. Os Estados Unidos já, daqui a uma década, vai deixar de ser o país mais rico do mundo. Já é nominalmente o país, já se tornou a segunda potência econômica. A Rússia ultrapassou os Estados Unidos.
Unidos, em vários aspectos. É óbvio que, quando nós temos uma potência como os Estados Unidos, é muito perigoso para eles, ou é inaceitável ter sido passado para trás por uma potência dita, entre aspas, comunista. Eu digo entre aspas porque a China ela é muito mais capitalista do que nós podemos imaginar. Um país que detém um poder econômico que a China detém é algo surpreendente. Bom, e aí nós temos a questão da Rússia. A Rússia, ela ficou num stand-by, vamos dizer assim, ela ficou parada, economicamente falando, durante muito tempo. Só que aquela ideia de superpotência nunca deixou os russos. Nunca deixou os russos. Não podemos esquecer. Nós tínhamos a Guerra Fria, e quando havia a Guerra Fria, havia essas duas potências. Agora, o que acontece? A Rússia busca. É um probleminha, né, Joaquim? Um probleminha. Uma matéria muito interessante. Você, ouvinte, não deixe de conferir também, né, o nosso zap. Manda aqui pra gente, aqui, o 1938731407. É o nosso WhatsApp aí para você participar. Manda seu alô. Hoje, segunda-feira, 14 de março de 2022. Estávamos aí em contato com o Dr. Jacques Brandão, que ele é pesquisador, especialista em imagem, formado pela USP, e realmente comentando sobre fake news. Então vamos lá. Então o que acontece? E a Rússia também busca, de uma outra maneira, buscar rememorar, revivenciar aquele seu esplendor. Então nós temos, nós temos essa tríade, esse tripé: China, Rússia e Estados Unidos. Então o que acontece? A Rússia tem, desde a Segunda Guerra Mundial, ela sempre teve uma região que ela considera importantíssima para que ela tenha aquela sensação de segurança. Ela tem uma sensação de segurança. Não se pode esquecer que na Segunda Guerra Mundial foram mais de 30 milhões de soviéticos que morreram, e grande maioria dessas mortes foram russas. Então eles precisam desse corredor. E a Ucrânia está nesse corredor. Sabendo disso, o que os Estados Unidos, juntamente com a OTAN, fizeram? E, de modo especial, o presidente da própria Ucrânia, busca entrar na OTAN. Nunca os russos vão deixar isso, porque aquela região é uma região estratégica para eles. Em que sentido? Que eles querem dominar a Ucrânia? Não necessariamente. Eles querem a Ucrânia livre das amarras do Ocidente. Então a questão toda gira em torno disso. E é óbvio, diante deste caos que já vem sendo montado, como eu falei para vocês, há 2 anos, a Rússia sempre disse: nós não queremos que vocês entrem na OTAN, nós não queremos que vocês entrem na União Europeia. Este presidente, por exemplo, da Ucrânia, que para muitos é considerado um herói, para mim é um temerário. Ele sabe muito bem disso, ele sabe que isso é extremamente importante para aquele povo russo. Eles precisam disso. É como nós, por exemplo, vamos imaginar, nós precisamos da tranca da porta. E se nós vivemos muitos anos, um exemplo, sem tranca na porta. Quando a gente coloca uma chave na porta, o que acontece? Aquilo nos dá uma sensação de segurança, que se por acaso nós dormirmos sem isso, nós vamos achar que vamos ser assaltados, vamos ser isso, vamos ser aquilo. Então, os russos, eles necessitam desse corredor, porque isso é algo deles. Então, isso você não muda de um dia para o outro. E o presidente da Ucrânia, sabendo disso, mesmo assim, busca de uma forma ou de outra fazer o quê? Aceitar essa união com a OTAN. E os russos efetivamente não vão aceitar. Diante disso começa o jogo imagético, o jogo da questão das fake news. É muito importante nós sabermos que as imagens, elas têm um poder
primordial no ser humano, a ponto de eu chamar o homem de um ser iconotrópico. O que isso quer dizer? O homem necessita de imagens da mesma maneira que as plantas necessitam de luz. Nós somos imagéticos de uma tal forma que nós não nos damos conta disso. Então, o que acontece? Sabendo disso, o que a mídia faz, as grandes mídias fazem? Elas ficam detonando, ficam nos bombardeando diariamente com determinadas informações, ou a favor ou contra aquilo que ela quer acreditar que seja, entre aspas, a verdade. E é isso que está ocorrendo nessa guerra. Essa guerra está sendo uma guerra mundial, vamos dizer assim, já por meio das imagens, já por meio desse bombardeamento. E aí tem uma outra questão que eu acho extremamente importante e que nós nos esquecemos muitas vezes. Quando nós colocamos a culpa de qualquer coisa que está ocorrendo no mundo, ou na nossa família, ou na nossa sociedade, em uma única pessoa, ou em uma única causa, a gente tem que ter muito cuidado. Porque não existe essa relação puramente unilateral, ou seja, somente este é o culpado, somente este é o monstro. Quando nós nos vemos numa situação dessa, nós temos realmente de buscar, conhecer, saber e buscar outras informações. Só que o que acontece? A mídia ocidental, de um modo especial, o que ela fez? As redes sociais baniram, por exemplo, todos os canais russos. Um exemplo é Sputnik, que para mim é um dos grandes canais de informação que nós tínhamos nas redes sociais. Simplesmente por ser russo foi banido. Cara, como é que eu consigo formar uma ideia, buscar um todo, se eu não tenho os dois lados da informação? Isso é algo extremamente perverso, extremamente preocupante, porque isso é censura pura. Eu não tenho como formar a minha própria opinião, eu não tenho como formar a minha própria, entre aspas, verdade, se eu não tiver os dois lados da moeda. E isso é uma mina de ouro para as fake news, ou seja, para aquelas notícias não tão verossímeis, não verdadeiras, mas que usam de meias verdades para criar um fato, logo criar aquilo que a gente chama de verdade. Isso é muito perigoso. Tá certo. Eu concordo plenamente com o senhor, doutor Jarque Brandão. A única coisa que eu acho que isso já se sabe, né? Inclusive tinha aquelas duas regiões, acho que do leste da Rússia, da Ucrânia, que os moradores queriam ser russos. E a Ucrânia os atacava, né? Mas você falou tudo, Jurandir. Joaquim, desculpa. É muito importante nós lembrarmos disso. A parte oriental da Ucrânia são russos. Não é que eles queriam ser russos, eles são russos. Eles queriam ter o governo russo, né, comandando. Exatamente, eles queriam uma liberdade, ou seja, eles buscavam se livrar da Ucrânia. Por quê? Porque eles sofriam vários, como é que eu posso falar? Várias pressões, não só pressões psicológicas, mas pressões armamentistas mesmo. Eles eram atacados. Só que este ataque, essas mortes que ocorreram no leste da Ucrânia, não são notificados. Então, como não são notificados, como não são mostrados, para nós é como se não existisse. É aquilo que eu digo das imagens. Nós não vemos imagens, por exemplo, dos ataques da Ucrânia contra a região de Donbas, que é exatamente essa região que é russa. E o presidente, por exemplo, Putin, lá da Rússia, ele fala: parem de atacar, parem de atacar. E quando ele começa a ajudar essas pessoas, a mídia começa a gritar: opa, olha lá os russos querendo invadir e dominar a Ucrânia. Então é sempre a questão do unilateralismo. Nós temos uma visão única e nós não ampliamos isso. Isso é extremamente perigoso, muito, muito perigoso. Porque nós vemos somente uma face daquilo que nós chamamos de verdade. Aristóteles, ele tinha um conceito que eu acho muito importante, que é o seguinte: quando se fala em todo, ele dizia o seguinte: a junção das partes é sempre maior que o todo. E isso eu concordo plenamente.
Porque quando você consegue enxergar os vários pontos, por exemplo, de um conflito, nós podemos juntar isso tudo e isso vai dar muito maior, uma visão muito maior daquilo que é o todo. Como é que eu posso dizer ou afirmar que a Rússia é um país perverso, monstruoso, por ter invadido um país livre, sendo que o outro fato da realidade que estava acontecendo lá não é explorado, não é mostrado. Então dá a impressão realmente que a Rússia, de modo especial por meio do seu presidente, que é o Putin, é um monstro. Ele é um monstro, ele é um destruidor. Ele está invadindo, ele está destruindo todo um país, como aconteceu ontem com a questão da Polônia. Da Polônia não, do bombardeamento que ele fez próximo à Polônia. Aquele local era um local exatamente empregado pela OTAN, que ele disse que não era para usar, e foi colocado como, nossa, um local de paz. Opa, como é um local de paz se aquilo era onde eram treinados mercenários estrangeiros, de modo especial, que estão indo lá para lutar? É uma coisa muito diferente, muito estranha. Da mesma forma que aconteceu no bombardeio da maternidade, que foi veiculada pela imprensa. Quando você pega e vai buscar nas outras mídias, você vai ver que aquele local não era mais maternidade, porque havia sido evacuado. Exatamente naquela cidade, é uma cidade em que há essa grande maioria russa. Então aquele local havia sido abandonado. Quem estava usando o local? Soldados ucranianos. E as imagens que foram veiculadas, por exemplo, das grávidas que estavam sendo socorridas, saiu na mídia russa, de modo especial, mostrando que aquela mulher que era uma das grávidas que estavam sendo socorridas, era na realidade quem? Uma top model da região, que está no Instagram, que tem várias fotos. Eu peguei as duas fotos, eu não fiz ainda a análise que eu deveria fazer, que eu queria ter feito para comprovar a veracidade ou não. Eu olhei, bati o olho nas duas imagens, me parece, eu não posso afirmar, que realmente é a mesma pessoa. Ou seja, alguém que foi comprado, foi usado para criar essas imagens. Isso é extremamente perigoso, porque o que acontece é o seguinte, você vê isso, é óbvio que não vai se condoer. Ele não vai se condoer com pessoas sendo atacadas num hospital, de modo especial na maternidade. Isso é muito, muito chocante, mas foram as imagens que foram veiculadas, né? Tá certo. Na realidade, com relação a esse... o que o Putin pedia? Que liberasse aqueles dois e que não fosse para a OTAN. Foi isso. É o que ele queria, né? Só que a ideia, sim, a princípio é isso, porque ele falou, opa, aquela região, como estava sendo atacada, eles proclamaram a independência. O Putin foi o único chefe de Estado que aceitou aquela independência. É óbvio, eles são russos e estava sendo atacado. Só que ninguém falou mais nada disso. Então, para a mídia ocidental, de modo especial, eles são terroristas. Eles são terroristas. Então é muito complicado. Tá. Só que a questão toda vai muito além disso daí. A questão toda é a questão da própria OTAN. Os russos não vão admitir, e não vão admitir mesmo. Eles não vão admitir que a Ucrânia entre na OTAN. Deixa eu ver, o Milton aqui tem uma posição, uma pergunta. O que é, Milton? Eu fico prestando atenção, o professor falou no começo aí que a imagem, hoje você tem muita imagem, você analisa a imagem. Como o senhor disse, lá é um quintal da Rússia, né? É um quintal da Rússia. São ali pessoas que frequentam a Ucrânia, que frequentam a Rússia. E nós temos relatos de familiares que tem o pai e a mãe na Ucrânia e o filho lá em Moscou, lá, né? Só que esse filho não está acreditando o que o pai e a mãe estão falando para ele, tá? Então a gente está achando, assim, eu acho, penso, né? Sou especialista no assunto, mas o que passa na TV da Rússia não é o que está passando no mundo.
Então, eu gostaria que isso... como que é isso? E a gente sabe também que o Putin ele veio de uma KGB, que é uma agência de informação, todos nós sabemos isso, e que em matéria de tecnologia, a Ucrânia está na frente dele, porque o senhor colocou muito bem, quer dizer, o presidente da Ucrânia, ele sabe usar a mídia, tá? Enquanto que o Putin lá, ele fica ali, com o pessoal dele ali, os generais, mostrando o material bélico que ele tem, quer dizer, ele tem potência, a gente sabe que muito maior, ele não pensava que ia ser assim, eu acredito assim. Então, eu gostaria de saber a opinião do senhor. As informações dentro da Rússia para quem mora lá. Eu concordo com você. É óbvio, guerra, a grande guerra que há por trás, ou as grandes guerras que há por trás de uma guerra, é a guerra de informação. É a guerra de informação. Da mesma maneira que o Ocidente está destruindo, ou está buscando destruir a Rússia, e de modo especial o presidente da Rússia, a Rússia está tentando se resguardar e mostrar uma outra realidade dentro do solo russo. Isso é óbvio, eles não vão dizer que eles é que são os malvados, são os bandidos, pelo contrário. Tanto que na Rússia é proibido você dizer que está ocorrendo uma guerra. Quem diz que está ocorrendo uma guerra é preso. Porque para eles, de modo especial para o Putin, ele não aceita que isso é uma guerra. Nós estamos reivindicando o nosso direito. Então, é a própria questão das visões, das imagens que são construídas. Cada lado constrói a sua própria imagem. A questão toda é que muitas pessoas me perguntaram, você então, Jack, é a favor da Rússia? Eu falei, não é que eu sou a favor da Rússia. Eu não sou a favor de guerra. Eu não sou a favor que pessoas inocentes sejam mortas. Pelo amor de Deus, isso não tem a ver, isso não tem nada a ver. Agora, o que eu sou contra é essa questão unilateral, é mostrar um único caminho, um único fato, como se fosse a verdade. É isso que eu sou contra e é isso que nós temos de mostrar. Existem, como eu havia dito no início, várias verdades. Existem várias verdades. E nós temos de entender isso. E é óbvio que não há mocinhos e não há somente um mocinho, não há somente um bandido. Eu não posso dizer, como eu já havia afirmado anteriormente, que o presidente da Ucrânia é um herói. Isso é um absurdo para mim. Ele é uma pessoa extremamente temerária. É aquela pessoa... Eu vou dar um exemplo. Não tem quando você é criança e você gosta de mexer com todo mundo, você pega os grandes, vai mexer e você sai correndo pro pai. E pai, pai, aquele lá quer me bater. A ideia é a mesma. Ele acreditou piamente na OTAN e nos Estados Unidos que ele iria entrar na OTAN, que ele seria protegido pela OTAN. Pessoal, é muito importante nós lembrarmos isso. Por mais temerário que o Biden esteja sendo, a ponto de dizer vai estourar uma terceira guerra mundial, criando alarme no mundo inteiro, nós não podemos esquecer, eles não são loucos. A Rússia, até agora, não usou nada do seu poder. Nada. Porque a Rússia é um país extremamente poderoso, sob o ponto de vista das armas. A quantidade de ogivas nucleares que a Rússia tem é maior que os Estados Unidos, cara, só para vocês terem uma ideia. Então é importante nós lembrarmos isso. Agora, o presidente da Ucrânia foi temerário, só que ele é construído como um herói. Não se pode esquecer que ele era um palhaço, cara. Ele era um comediante da Ucrânia. Então vai ver a própria ideia. Por que esse fantoche muitas vezes foi colocado ali? Então é importante nós lembrarmos, em 2020, 2019, não tenho a data precisa, houve um golpe de Estado na Ucrânia e colocaram praticamente esse presidente fantoche ali, porque o outro presidente era ligado à Rússia. Tiraram o presidente da Rússia, não da Rússia, mas que possuía boas relações com a Rússia, e colocaram esse fantoche que é ligado ao Ocidente. E ele acreditou, que nós vamos ter agora o quê? A liberdade, aquilo outro. Só que houve a guerra. Estourou a primeira bomba na Ucrânia. A OTAN veio ajudar? Não. É óbvio que não vão ajudar.
ele está pedindo bloqueio do espaço aéreo ucraniano. Isso é extremamente perigoso, porque a partir do momento que é declarado o espaço aéreo fechado, o que acontece? Quem vai ter de proteger o espaço aéreo? A OTAN. Isso é uma declaração de guerra. Eles não vão fazer isso. Por isso que a OTAN já falou que não, por isso que os Estados Unidos falaram que não. Só que o presidente insiste. Por quê? Ele foi eleito pelo aquele povo e ele está vendendo uma ideia, ele está vendendo uma imagem falsa. Só que as pessoas ali compraram essa imagem, as pessoas no Ocidente estão comprando essa imagem e isso realmente é muito perigoso. Isso seria o fake news. Porque a gente só está vendo um lado. Exatamente isso, Joaquim. Mas viu, doutor Jacques? Outro dia eu explicando para minha mulher, tecnicamente assim, de maneira popular, falei o seguinte: a Rússia vai atacar os Estados Unidos. Falei, até a Rússia chegar nos Estados Unidos, tudo que eles mandar para lá vai ser destruído. Só que, por que os Estados Unidos querem a Ucrânia? Porque de lá ele alcança a Rússia não precisa nem avião, nem nada, só os lança-mísseis já estão na Rússia. Então, é esse o problema. A Rússia quer ter um espaço livre para poder se defender se receber um ataque de outros países do lado ocidental. Joaquim, é exatamente isso. É exatamente isso. Você deve lembrar a questão dos mísseis em Cuba. Então foi o que aconteceu na época do Kennedy. Vocês não querem. Então o que a União Soviética ia fazer? Ia colocar os mísseis em Cuba. E quase eclodiu naquele momento a Terceira Guerra Mundial nos anos 60. Porque quem é que vai querer, do lado da sua casa, um monte de armas apontadas para você? Pelo amor de Deus, a questão toda é essa. A questão toda é essa, não se pode esquecer. A Rússia é uma potência militar. A China é uma potência econômica e militar. Só que os Estados Unidos estão perdendo o posto, como eu havia dito no início, de potência econômica. É óbvio que militarmente não há sombras de dúvida que os Estados Unidos estão anos-luz dos dois. É óbvio, isso é incontestável. Só que a questão toda é essa: eu quero o meu espaço, aqui vocês não vão pisar. Eu não diria que é um quintal, por exemplo, da Rússia, como o Newton comentou, mas eu digo que é uma região estratégica. É uma região estratégica. Eu preciso desse espaço livre. Caso, como você disse, caso haja uma invasão, eu possa me defender. É óbvio, uma região que chegou a perder, como eu havia dito no início, mais de 30 milhões de pessoas numa Segunda Guerra Mundial, isso está imbricado na própria essência dessas pessoas, esse sentimento de medo, muitas vezes, e dessa necessidade desse espaço. Eu não quero e acabou. O que os Estados Unidos andam fazendo em relação à China? A mesma coisa em relação a Taiwan. Taiwan, para os chineses, é deles. Ou seja, Taiwan é uma província chinesa. O que os Estados Unidos andam fazendo? Andam dando armas para Taiwan se defender. Isso, para os chineses, é uma afronta. E o que acontece? Imagens são construídas dizendo que a China quer dominar o mundo. O que não é verdade. Se nós pararmos para analisar o que a China sofreu e os milhões de pessoas que foram mortas na China na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, o que os japoneses fizeram na China foi um massacre, mas um massacre abismal. E ninguém fala isso. A China, então, a China quer dominar o mundo comercialmente. Já domina. Você tem ideia? Joaquim, eu vou te dar um exemplo. Quando vocês devem lembrar que houve o massacre da Paz Celestial, da Praça da Paz Celestial. Eu digo isso porque na época, eu era jovem, mas aquilo me chocou demais. Por quê? Naquele momento,
Eu conhecia os padres da paróquia que eu frequentava. Eu morava no Ipiranga, em São Paulo. E os padres daquela paróquia, daquela igreja, eram chineses. E aquilo me encantava. Eu achava a China uma coisa diferente, mas eu queria entender. E ele falava da luta do catolicismo para se instaurar na China. E a família dele era católica desde o século XVI. Então, aquilo, eu sempre tive muita curiosidade para a China. E quando eu vi aqueles jovens na praça lutando por liberdade, eu falei, nossa, isso vai ser demais. Isso, de repente, o que o governo chinês faz? Manda pessoas, tanques, passarem em cima daqueles jovens. Simplesmente foi um massacre. Acabou. O que os Estados Unidos fizeram? Começaram a investir maciçamente indústrias na China para aproveitar a mão de obra barata, aquela coisa arada toda. E os Estados Unidos fizeram com que a China se tornasse uma potência econômica, porque chinês não é burro. Chinês não é burro. Você quer usar o meu país, eu tenho mão de obra, só que vem cá, metade do que você vai produzir, eu vou querer parte dessa tecnologia, você aceita? Ah, eu aceito. Só que eles achavam que iam passar a perna nos chineses. Quem foi passado a perna foram os americanos. E os europeus que investiram lá. Porque a partir do momento que eles construíam um carro para um americano, eles estavam aprendendo a fazer. O Japão fez isso. O Japão fez isso até dominar sua tecnologia. E na época eu falava muito isso, eu era contra, porque a imagem do massacre não saía da minha cabeça. E eu já escrevia poesia, e na época eu falava, olha, a águia quer dominar o dragão dominou a águia. Então, agora, como eles conseguiram crescer economicamente, a ponto de se tornar uma potência, o que acontece? Eles criticam, não, a China quer dominar, a China quer dominar, a China quer dominar. Meu, a China quer fazer a mesma coisa que a Rússia está pensando hoje. Ou seja, eu quero meu espaço, acabou. Ninguém mais vai me invadir, ninguém mais vai matar o meu povo como fizeram no passado. E daí? Onde nos livros se fala do massacre, por exemplo, de Nanquim, em que milhares de mulheres chinesas foram estupradas pelos soldados japoneses e foram mortas. Foram estupradas e mortas. Não se fala, porque como está no Oriente, no Extremo Oriente, para nós não interessa. Agora, o que está acontecendo na Ucrânia é perverso. Sim, só que é algo que foi uma temeridade do próprio presidente boneco da própria Ucrânia. É verdade. Eu queria só para concluir aqui, depois se o senhor tiver redes sociais, passar para a gente acompanhar o seu trabalho. Assim, a gente fala do presidente da Ucrânia, mas se ele tivesse dó do povo da Ucrânia, ele falaria, tá bom, eu não vou fazer parte da OTAN, você pega esses dois territórios que você quer e deixa nós viver em paz. Não, ele prefere ficar lutando, o povo dele sendo massacrado, para agradar quem? É o que acontece. Todas as guerras são assim. Todas as guerras são assim. Alados. O que eu vejo que vai acontecer é o seguinte, diante deste caos, ele vai ser obrigado a abandonar, ele vai sair de lá. E vai conseguir, por exemplo, um exílio lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e acabou. Só que as pessoas que morreram, a culpa vai ser jogada para o outro. Infelizmente, a perversidade da guerra. Nós estamos tendo vários conflitos neste momento em várias partes do mundo e ninguém nem está aí. Um exemplo, o Iêmen está sendo destruído pela Arábia Saudita, que é parceiro econômico dos Estados Unidos, e não se fala nada. Por quê? Não são loiros e não têm olhos azuis. Infelizmente, você pega a Palestina, a mesma coisa. Israel dominou a Palestina, invadiu a Palestina, mata os palestinos e ninguém diz nada. Por isso é que a própria seletividade das imagens. Eu consumo a imagem que eu quero e eu transformo pessoas em heróis e transformo heróis em bandidos e acabou. Isso é muito triste. Por isso que a gente tem que lembrar do fake news. Você não
você vai ter certeza se não é fake news quando você ver as duas partes. Não é isso? Exatamente. Tá certo, então. Agora você vê, Joaquim, como é que eu posso ver a outra parte se censuraram? Ninguém mostra. Tiraram, cara. Pra mim, desculpa, eu não consigo admitir o YouTube tirar um canal como Sputnik, bloquear o canal russo. É a mesma coisa, por exemplo, bom, deixa pra lá, pra mim isso realmente é muito absurdo. Não, mas o que vale é o que você falou, a gente tem que ver sempre os dois lados, para aí você fazer o seu julgamento da verdade, e não acreditar só de um lado. Que nem quando a gente briga no trânsito, você já viu? Ele que me fechou, não foi ele. Nunca o cara que é o culpado assume que é culpado, não é? Mas, Joaquim, você falou uma coisa que é muito importante nós lembrarmos o seguinte, é aquilo que eu falei para você. Nós temos qualquer objeto, nós temos essa caneta, por exemplo. Cada um que está num lado da sala enxerga essa caneta de uma forma diferente. Aquela pessoa do acidente, muitas vezes, que você comentou, o cara bate o carro. Tudo bem, ele pode ter fugido, mas ele enxergou uma visão que o cara que está do outro lado da rua enxergou outra, que o cara que foi, o outro carro viu de outra forma e o cara do outro lado de outra forma. Ou seja, são várias versões de um mesmo fato. Não é um único fato, mas cada lado enxerga de uma forma diferente. Para que nós possamos construir aquilo que nós chamamos de verdade, nós precisamos pegar todos esses fatos e, a partir desses pontos de vista, criar aquilo que nós podemos chamar de verdade. Certo. Nunca é um lado só. Se você só tem um lado, ele nunca vai poder ser verdade. É verdade. Nunca. Muito bem. Dois não brigam quando um não quer, né? Muito bem. Doutor Jaque Brandão, você que é diretor do Centro de Estudos Imagéticos Condes Foto, Imago Lab, e editor da Lumen et Virtus, uma revista interdisciplinar de cultura e imagem. Como é que nós fazemos para saber de você, para saber dessas suas empresas aí de imagem e tal? Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Imagens em Foco. Imagens no em canal Foco. Imagens em Foco no YouTube. Bom, eu ainda tenho, né? De repente eles querem bloquear também, vai saber, né? Porque a coisa hoje é assim. Você não pode falar contra nada, porque se você quer mostrar o caminho, entre aspas, da luz, você é colocado de lado. Mas, enfim, o canal está lá. Imagens em Foco. Certo. E eu tenho minha página pessoal, professor Dr. Jaque Brandão. Nessa página eu tenho muitas informações da minha área de pesquisa, além de outros assuntos, que eu também sou fotógrafo, eu trabalho com a questão da imagem e com arte também, né? Então repete pra gente a página do YouTube, Imagens em Foco. Imagens em Foco. E a sua rede social para o pessoal A poder... minha página pessoal é jackbran.pro.br ou jackbrandão.pro.br, né? Legal. Jaque Brandão. Só procurar Jaque Brandão, professor doutor Jaque Brandão. Fechou. E aí aparece a minha página pessoal, né? Tá bom, eu vou dar uma bisoiada também, tá bom, doutor? Obrigado pela sua disponibilidade, e é verdade, o senhor levantou uma questão que temos que ver os dois lados para fazer a nossa versão, né? Exatamente, não dá para olhar um lado só, porque aí é que tá, nós temos, acabamos sendo levados por outros que têm outros interesses. É um exemplo que nós estamos aí, a gasolina era para estar desse jeito, era para ter aumentado tanto. Nós esquecemos que há toda uma indústria por trás da guerra. Nós esquecemos que a guerra, ela dá muito dinheiro, ela mata, ela destrói vidas, mas nada é à toa. Para encerrar, eu só vou dizer isso. Há muitos anos eu digo para os meus alunos na universidade, eu falo assim, olha, é engraçado que nós vamos chegar a 2022 e nós não tivemos uma grande guerra ainda. E isso vai estourar mais dia, menos dia. E tá aí. Porque nós não podemos esquecer que os silos estão lotados de armas e eu preciso desovar isso daí.
nada melhor que uma guerra para fazer isso. Né? Tá, isso é verdade mesmo. Tá bom, doutor. Obrigado, bom dia para você e Eu agradeço a valeu. oportunidade mais uma vez, Joaquim Newton. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Seja sempre bem-vindo aqui. Até mais, então. Valeu, até